Olá, tudo bem? Estamos aqui juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que você já sabe tem como título, como tema central, o grande conflito. O tema da lição dessa semana é Luz do Santuário. Nós vimos na lição anterior que Guilherme Miller ele foi impressionado a estudar profundamente a palavra de Deus para ter uma compreensão mais completa sobre a volta de Jesus. E nós vimos na lição anterior, acho que vale a pena você voltar na lição anterior, vale a pena você voltar na lição número 6 também, onde nós falamos ali de um período profético importante, para você compreender de forma mais completa essa ideia. Mas só para a gente aqui dar uma pincelada naquilo que nós falamos na lição anterior, né, nós vimos ali que Guilherme Miller, então, ele, no seu estudo, ele cai na profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, que diz, né, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E naquele momento entendia-se que a purificação do santuário era a purificação da terra, que ocorreria na volta de Jesus. Logo, ele entendeu que se encontrasse o início desse período profético de 2.300 anos, ele saberia que ao final desse período seria a data do retorno de Jesus. Bem, ele encontra o início do período profético, que seria 457 a.C., quando Artaxerxes ele promulga um decreto, né, para a reconstrução de Jerusalém, e ele faz as contas e cai lá em outubro de 1844. É evidente que Guilherme Miller e as pessoas ali que aderiram ao seu movimento, eles ficaram aguardando em 22 de outubro de 1844 o retorno de Jesus, porém Jesus não retornou. Houve um grande desapontamento, já que o grande evento esperado do retorno de Jesus não havia acontecido. Após esse desapontamento, muitos acabaram se dispersando do movimento e aqueles que permaneceram fiéis, firmes, eles se voltaram à palavra de Deus para tentar compreender o que eles haviam entendido de forma errada. O que nós entendemos de forma errada? O período profético ele estava muito claro, que eles tinham, né, uma convicção muito clara ali de que estava correto a contagem do período profético. Mas se Jesus não voltou ao final do período profético, eles pensaram que a purificação do santuário talvez não queira dizer que seja a volta de Jesus. E aí eles se voltam à palavra de Deus para compreender, então, essa ideia da purificação do santuário. É interessante que Daniel 7 e Daniel 8, né, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, nós temos um paralelo muito interessante. Eu vou colocar até a tabelinha aqui, uma tabelinha que está na lição da Escola Sabatina, na lição de sábado. Nós percebemos que Daniel 7 e Daniel 8, eles falam ali de animais que representam reinos. Os próprios textos, eles abordam, né? Eles falam, no capítulo 7 de Daniel, ele fala que no primeiro ano de Belsazar, Daniel ele tem uma visão de 4 animais, e o próprio texto ele vai explicar que os 4 animais significam 4 reinos. Daniel 8, de forma semelhante, né? No terceiro ano de Belsazar, mais uma vez Daniel ele vai ter uma nova visão de animais que o próprio texto vai dizer que representam reinos. Aqui na tabela, você já tem os reinos na sequência citados em cada um desses capítulos. Perceba que, leia depois Daniel 7, Daniel 8, acho que vale muito a pena você ler, né? A própria lição ela nos conduz à leitura de Daniel 7 e Daniel 8, é evidente que nós não vamos ler aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, quando você lê, você vai percebendo na sequência os reinos, né? Depois do quarto reino, que é Roma, você tem ali um poder que vai sobressair desse reino, né, que vai proclamar palavras contra o Altíssimo. E nós já falamos, inclusive, em algumas lições anteriores sobre essa temática. Mas logo após esse quarto reino, você tem um cenário de juízo. Tem ali, né, os tronos, o ancião de dias. Né? Você vê ali uma cena de julgamento no capítulo 7 de Daniel. Logo após esses 4 animais, esses 4 reinos. No capítulo 8, você também tem uma sequência de reinos, e logo na sequência, após falar, né, do quarto reino, você tem Daniel 8,14 dizendo da profecia das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Ou seja, se logo na sequência do quarto reino, em Daniel 7, fala de um juízo no céu, é evidente que o evento logo subsequente ao quarto reino, também Daniel 8, também deve haver a ter com juízo. Então, a purificação do santuário, que vem logo depois do quarto reino,
deve ser a mesma coisa, deve ser o mesmo evento, digamos assim, do evento que está ocorrendo, né, desse cenário de julgamento que está ocorrendo em Daniel 7, logo na sequência do quarto reino. Né? Eles devem ter ligação. Né? Esse juízo no céu e essa purificação do santuário deve ter alguma ligação. E eles começam, então, a buscar essa compreensão. Então, a purificação tem a ver com o juízo, porque isso vai acontecer logo depois do quarto reino. Né? Vem logo na sequência em ambos os textos. Bem, eles compreendendo isso, né? Eles seguem, então, buscando a entender que cenário de julgamento, que juízo é esse que acontece logo após o quarto reino, logo após as 2.300 tardes e manhãs, que tem a ver com a purificação do santuário. E aí eles compreendem que a palavra de Deus, quando fala de santuário, há dois santuários. Existem dois santuários em que a palavra de Deus ela relata. Lá em Êxodo, capítulo 25, no verso 8 e o verso 9, quando Moisés ele é orientado por Deus na construção do tabernáculo, na construção do santuário, diz assim, lá no verso 8 e verso 9 de Êxodo, capítulo 25, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. No verso 40 do mesmo capítulo diz assim, atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então, Moisés ele é instruído a construir um santuário e nessa instrução que Moisés recebe é apresentado a ele um modelo. Então, o santuário aqui na terra deveria ser construído conforme um modelo mostrado por Deus a Moisés. Então, havia um modelo. O santuário terrestre seria ali uma cópia, digamos assim, daquele modelo mostrado por Deus. Lá em Hebreus, capítulo 8, verso 1 e verso 2, vai dizer o seguinte, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, em Êxodo, nós temos um santuário, né, que foi construído sob a liderança de Moisés, que foi construído conforme um modelo mostrado a ele. Né? E em Hebreus, capítulo 8, no verso 1 e 2, acabamos de ver que há um santuário, né, o verdadeiro tabernáculo fundado por Deus, fundado pelo Senhor, onde nós temos ali, né, um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus. Então, nós temos um santuário no céu. E justamente esse santuário celestial, esse santuário do céu, foi o que Moisés viu, né, foi o que foi mostrado a Moisés para que ele construísse o santuário aqui na terra. Foi o modelo mostrado para que Moisés seguisse, né, aquele modelo conforme Deus havia instruído. Então, nós percebemos que esse pessoal que passou por esse desapontamento em 1844, esperando a volta de Jesus, porque acreditavam que a purificação do santuário seria a purificação da terra, que seria a volta de Jesus, eles são guiados pelo Espírito Santo para ter essa compreensão. Há o santuário terrestre, que foi construído sob a liderança de Moisés, e há um santuário no céu, que é o original. Bem, então, ao final dos 2.300 tardes e manhãs, lá de Daniel 8,14, o que é então que seria purificado? Temos dois santuários. Que santuário seria purificado após esse período profético de 2.300 tardes e manhãs? É evidente que o santuário terrestre não poderia ser, porque ele já nem existia mais há muito tempo. Então, só poderia ser o santuário celestial. E aí, nós percebemos que o santuário terrestre ele tinha uma função para mostrar, né, a ação de Cristo, uma função para mostrar, né, tudo aquilo que Cristo realizaria em prol da humanidade. Entenda que nós, hoje, né, após o sacrifício de Jesus, né, Jesus morreu já faz muito tempo. Ele
né, realizou o grande sacrifício pela humanidade já faz muito tempo. Nós temos o conhecimento disso. Nós sabemos que isso aconteceu. Nós compreendemos esse evento extremamente importante para a salvação da humanidade. Agora, esse pessoal que viveu antes da primeira vinda de Jesus, de que maneira eles poderiam compreender aquilo que seria realizado futuramente por Cristo, pelo Messias? O santuário, ele era ali algo visível que os fazia compreender o que ocorreria futuramente. Cada elemento do santuário representava o próprio Cristo. Cada sacrifício no santuário representava o sacrifício de Cristo. Era uma maneira deles entenderem o que ocorreria futuramente, né, em prol da salvação deles, em prol do perdão dos pecados deles. Nós hoje já temos o sacrifício de Jesus, já aconteceu, nós entendemos, nós compreendemos, nós sabemos, né, o significado disso. Mas esse pessoal que viveu antes de Jesus, eles precisavam de uma forma para entender isso. E o santuário, ele era essa maneira, onde eles compreendiam, né, o sacrifício do Messias que ocorreria futuramente. Onde eles compreendiam, né, a importância deles confessarem os pecados, deles terem um sacerdote, um sumo sacerdote, que seria esse mediador entre eles e Deus. Mas nós vemos em Hebreus que nós temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus. Bem, é interessante e é importante nós compreendermos lá em Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. Portanto, se o salário do pecado é a morte, né, a consequência do pecado é a morte, o preço do pecado é a morte, tem que haver morte pelo meu pecado. Tem que haver morte pelo meu pecado. E justamente o santuário, nós vemos isso acontecendo diariamente, né? Lá no santuário terrestre, lá na época de Moisés, nós vemos isso acontecendo diariamente. E a morte, né, de um animal, é evidente que o pecado daquela pessoa não era perdoado por conta da morte daquele animal, mas aquilo simbolizava a morte do cordeiro que viria futuramente morrer pela humanidade. E esse sim teria o sacrifício, né? O seu sacrifício aceito por Deus, seria o sacrifício perfeito. O que ocorria no santuário era um símbolo, né? Um símbolo da transferência de pecado. Então, assim, o pecado era transferido da pessoa para aquele animal que morreria no lugar dele, porque o salário do pecado é a morte. Então tem que haver a morte. Quando a gente fala de perdão do pecado, né, que Deus apaga os pecados, a gente percebe ao estudar a questão do santuário, né, que o pecado ele não é apagado simplesmente, né? O pecado ele é coberto, o pecado ele é transferido, né? Porque alguém tem que pagar por aquele pecado. Ele não simplesmente é eliminado do nada, acabou, perdoou, acabou e pronto. Não, há uma transferência de pecado, há uma confissão de pecado. E aí a gente percebe na lição dessa semana, na lição de segunda-feira, que fala um pouco sobre essa questão. No santuário havia ali vários rituais, havia diariamente, né, no início do dia, no final do dia, você tinha sacrifícios diários pelos pecados, mas tinha um dia especial, uma vez por ano, que era o dia da expiação, ou Yom Kippur, né, onde o povo, ele, uma vez por ano, né, eles se voltavam completamente, todo o povo, ao que estava ocorrendo no santuário, pois o sumo sacerdote, ele, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. No Yom Kippur, né, esse Kippur, né, que significa justamente expiação, perdão, cobrir, né, cobrir, então a ideia de você cobrir o pecado. O sumo sacerdote, primeiramente, no início do dia, ele fazia um sacrifício de novilho por ele mesmo, para que ele pudesse estar purificado para entrar no lugar santíssimo, que só podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano. E no Yom Kippur, então, né, no dia da expiação, o que acontecia? Era justamente a purificação do santuário. Né? Todos os pecados ali colocados durante todo o ano, né, daquele sangue que era aspergido ali no tabernáculo,
todos esses pecados. O povo, nesse dia, eles voltavam a atenção toda para o santuário, eles faziam ali um exame de consciência, uma confissão de pecados, e você tinha ali, né, 2 bodes, né, que eram levados para o tabernáculo, né, tinha uma questão ali de jogar sorte sobre esses bodes. Um representaria o próprio Cristo, né, que seria sacrificado naquele dia pelo pecado do povo, e o outro seria o bode emissário, onde seria feita a transferência simbolicamente dos pecados para esse bode que seria abandonado no deserto, que justamente era ali a representação de Satanás, né, que no final de todo ali o ritual, esse bode recebia simbolicamente todos os pecados, porque ele é o culpado dos pecados, né? Satanás é o culpado de todos os pecados. Então a gente tem um simbolismo ali muito interessante nesse dia, e é claro que eu acho que vale a pena você buscar alguns vídeos aí que explicam de forma mais detalhada o Yom Kippur, né, o dia da expiação, para poder enriquecer um pouco aí a sua compreensão da lição dessa semana. Então perceba, uma vez por ano havia a purificação do santuário. Purificação do santuário que tinha a ver com juízo, porque o povo, eles, né, faziam o exame de consciência, confessavam seus pecados, né, e ficavam aguardando ali para saber se realmente Deus, ele aceitou, né? Deus, ele realmente aceitava tudo aquilo que estava sendo oferecido, tudo aquilo que estava sendo realizado naquele momento, né? Então você tem ali uma ideia de juízo, né? De Deus perdoaria ou não perdoaria, digamos assim, né? Aquelas pessoas, inclusive, que não confessassem seus pecados, né? Que não se arrependessem verdadeiramente, seriam eliminadas do povo. Essa era a regra naquele momento. Então você tem, uma vez por ano, a purificação do santuário terrestre, o Yom Kippur, o dia da expiação. E aí, voltando agora para Daniel 8,14, que dizia o que? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. É evidente que a purificação do santuário, nesse período profético, como nós já falamos, é o santuário, se refere ao santuário celestial, pois o santuário terrestre já não existia mais. Bem, então, se nós temos de forma semelhante, né, o dia da expiação, a purificação do santuário terrestre, você também vai ter uma purificação do santuário celestial. E é isso que começou a ocorrer em 1844. O juízo, né, o dia da expiação, o juízo, ele inicia então em 1844. Há uma purificação do santuário celestial, onde os pecados ali eles são analisados, mas nós temos o sumo sacerdote, como fala em Hebreus 8, que nós lemos aqui, capítulo 8, verso 1 e verso 2, nós temos o sumo sacerdote que está ali fazendo essa intercessão. Lembra, o sumo sacerdote aqui nessa terra, no santuário terrestre, ele fazia essa intercessão. Ele apresentava ali os pecados. Ele é que simbolicamente segurava ali, né, os chifres do bode emissário, aquele bode que seria abandonado no deserto, fazendo a transferência dos pecados do povo para esse bode. Nós temos no santuário celestial Cristo, que faz a intercessão entre nós e o Pai. Então, Guilherme Miller, né, e esse movimento millerita, eles entendem que lá em Daniel 7, capítulo 7, verso 9 e verso 10, né, onde nós vimos, né, o capítulo 7, que tem a ideia do juízo, no verso 9 e verso 10 diz assim, né, e continuei olhando até que foram postos os tronos. Lembra? Nós falamos isso aqui no início da lição dessa semana. Até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares e de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Ocorre isso logo após o quarto reino. Em Apocalipse 14, verso 6 e verso 7, diz assim, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, antes do retorno de Jesus, nós temos um juízo.
Perceba que na profecia você tem os reinos, né, os 4 reinos, aquele reino que, né, se sobressai ao quarto, que proclama palavras contra o Altíssimo. Eu estou, né, falando aqui, estou repetindo aquilo que eu já falei, mas é para a gente tentar realmente fixar na nossa mente. Então, nós temos o 4º reino, esse reino, né, que vai sobressair. Logo na sequência nós temos o juízo. O que vem depois do juízo? É a volta de Jesus. O que vem depois do juízo? É o retorno de Jesus. Antes do retorno de Jesus, né, quando ele vem para dar aí a recompensa final, tem que haver um juízo, tem que haver um julgamento. Pensa num julgamento aí do dia a dia. Eu recentemente até vi um documentário sobre ali o julgamento dos réus da Boate Kiss, né? A Boate Kiss lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que pegou fogo aí há uns anos atrás e matou ali mais de 200 jovens. E aí você teve, eu assisti um documentário do julgamento, né, desses réus, e você vê ali semanas, né? O julgamento ele demora semanas, tudo tem que ser analisado, né? Os autos ali, as anotações, aquilo que foi falado pelas testemunhas, aquilo que foi apresentado como prova pelos advogados de defesa, pelos advogados que estão ali defendendo os interesses das vítimas, enfim. Você tem toda uma análise ali que demora às vezes semanas até vir o julgamento final, até vir aí a condenação ou a absolvição, né? Da mesma forma, antes do retorno de Jesus, tem um juízo, tem um julgamento. E foi isso que começou a acontecer em 1844, na purificação do santuário, porque a purificação do santuário aqui na terra era um dia de juízo, era um dia de julgamento. Então foi isso que começou a acontecer. Precisa ter um julgamento, precisa ter um juízo, né? E por que nós não precisamos nos preocupar, digamos assim, com isso, né? Porque às vezes a gente fica com medo do juízo divino, né? Com medo, nossa, Deus está fazendo um julgamento, está havendo um juízo. Aí, desde pequeno, às vezes a gente é posto um certo medo na gente, né? No sentido de que a gente faz uma coisa errada, ó, Deus está vendo, Deus está vendo. Né? Às vezes a gente fica com um certo medo, né? Um certo receio, porque Deus está vendo. Ó, tá vendo? Você está fazendo isso aí, ó, Deus está vendo, Deus está vendo. Mas por que a gente não precisa ter receio? Por que a gente pode ficar tranquilo nesse julgamento? Né? Por que a ideia do juízo divino ela não deve nos preocupar? Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 14 e verso 16, Hebreus 4, verso 14 ao verso 16, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Lembra? No dia da expiação, no Yom Kippur, o que o povo tinha que fazer? Análise de consciência, confessar os seus pecados. O sumo sacerdote estaria ali intercedendo por esse povo. Aqui, da mesma forma, nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. E nós, então, retemos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, não precisamos nos preocupar, porque nós temos um sumo sacerdote, alguém que compadece, né, se compadece das nossas fraquezas, porque assim como nós, ele foi tentado, porém sem pecado. Foi tentado como nós, mas não pecou. Então nós precisamos ficar tranquilos, porque nós temos um sumo sacerdote ali fazendo essa intercessão por nós, né? E o santuário do céu, então, é um lugar onde nós encontramos misericórdia e justiça, perdão e a lei, né? Então nós somos perdoados para obedecer. Por que alguns tentam eliminar a existência do santuário celestial, né? Porque pouquíssimas pessoas falam sobre o santuário celestial. Porque pouco, você não vê simplesmente religião alguma falando sobre a teoria do santuário celestial. Por quê? Bem, se você tem um santuário terrestre feito conforme o modelo mostrado do santuário celestial, que foi aquele feito por Deus, é evidente que o santuário, né, que traz uma conotação, uma ideia de juízo,
Nós temos ali na Arca da Aliança, que na terra, nós temos alguns elementos importantes. Vê se você lembra. Nós temos ali o maná, o cajado de Arão e temos também a lei de Deus. O santuário celestial, no Santo dos Santos, nós tínhamos aqui no santuário terrestre a lei de Deus. E é evidente que a lei de Deus também está representada no santuário celestial. Até porque é um lugar de juízo. O juízo, para acontecer, ele tem que ter um parâmetro, ele tem que ter uma lei. Os julgamentos aqui na terra, eles são realizados à luz de uma lei, né? À luz de um conjunto de regras, para dizer se a pessoa fez algo errado ou não. Da mesma forma, nós temos a lei de Deus, que é eterna, que está sim representada no santuário celestial. Se alguém falar de santuário celestial, no mesmo momento, ela vai estar falando da lei de Deus, que é imutável, que é eterna, que é o parâmetro utilizado para o julgamento. Por isso que muitos não falam do santuário, porque falar do santuário é falar da lei. E as pessoas não querem falar da lei de Deus. As pessoas querem eliminar a lei. Então, para eliminar a lei, tem que eliminar o santuário. Porque se o santuário existe, você tem uma lei imutável ali, sendo representada, sendo utilizada como parâmetro para um julgamento. Então, por isso que nós somos perdoados para obedecer. Nós somos perdoados para obedecer. Como nós falamos aqui, né? O santuário nós encontramos misericórdia e justiça, perdão e a lei. Em Hebreus capítulo 10, verso 11 a 14, nós temos aqui mais um motivo para não nos preocuparmos com o julgamento. Se nós realmente confessamos nossos pecados, se nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, não precisamos nos preocupar com o julgamento. Sabe por quê? Lá em Hebreus capítulo 10, verso 11 ao verso 14, nós temos uma figura muito importante. O que tem que ter num julgamento aqui na terra? Para te defender, um advogado. E o que tem lá no julgamento no céu? Verso 11 ao 14 de Hebreus capítulo 10 diz assim: E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Falando aqui do santuário terrestre, né? Então você tinha ali o sacrifício diário, né, que não tiravam pecados, mas apenas simbolizavam, né, o sacrifício que aconteceria um dia, que realmente tiraria o pecado de forma definitiva. Verso 12: Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, o único sacrifício foi o essencial para eliminar, para cobrir os nossos pecados. E aí nós sabemos que quando Jesus ele morre, quando o sacrifício de Cristo foi realizado, o que acontece com o véu lá no templo? O véu ele é rasgado de cima a baixo, representando que os sacrifícios, aqueles sacrifícios, ele não eram mais necessários, porque o verdadeiro sacrifício, aquele único que era necessário, acabava de ter acontecido. Lá em João, capítulo 1 João 2:1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Uma figura importante no julgamento aqui na terra é a figura do advogado. E nós temos um advogado também no céu, que é Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus ele é o cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Jesus ele é o nosso advogado que apresenta a nossa defesa. E que defesa é essa? É o seu próprio sacrifício. Jesus ele apresenta o seu próprio sacrifício como defesa. Quando os livros são abertos, o nosso pecado ali é lido. Jesus ele mostra as marcas na sua mão. Ele mostra as marcas dos pregos nas suas mãos e diz: essa é a defesa. Essa é a defesa que tem para esse cidadão. E ele não vai ser condenado pela morte. Ele não vai ser condenado por esse pecado à morte, porque eu já morri no lugar dele. Está aqui a marca. Está aqui a marca. Ele é o nosso advogado que nos defende, que apresenta a marca nas suas mãos para cobrir os nossos pecados e permitir que nós sejamos perdoados pelo seu sacrifício. É evidente que nós precisamos
nos humilhar, precisamos fazer uma análise de consciência, precisamos nos arrepender verdadeiramente, precisamos confessar os nossos pecados. Era isso que ocorria no Yom Kippur, e é isso que nós temos que fazer nesse momento, durante esse período de julgamento, durante esse período de juízo, o chamado, né, juízo investigativo. Durante esse momento é o que nós precisamos fazer, aproveitar cada dia que nós temos para fazer uma análise de consciência, confessar os nossos pecados, nos arrepender verdadeiramente e permitir que Jesus, como nosso sumo sacerdote e advogado, apresente as marcas nas suas mãos, como o sacrifício realizado em nosso lugar, nos permitindo que nós não sejamos então condenados pelo nosso pecado. Porque, como diz Romanos, nós falamos, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas nós temos Jesus que morreu em nosso lugar. Basta nós aceitarmos. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer. Nós falamos aqui de algumas questões de datas proféticas. É importante você parar para estudar, analisar. É claro que às vezes a gente não vai entender aqui em apenas um estudo rápido de meia hora todas essas ideias. Mas o mais importante é nós compreendermos que sim, está ocorrendo um julgamento, mas Jesus está ali por você, trabalhando por você, para que você não sofra as consequências do seu pecado. Então, aceite o sacrifício de Jesus em seu lugar. Que Deus te abençoe e a gente se vê, então, na próxima semana, na lição de número 9. Até lá!